Eu quero conversar com você para trazer esse assunto e para você refletir e tirar suas próprias conclusões aí, ver de que forma você pode trazer isso pro seu, pro seu estudo, para sua dança, para suas apresentações, tá? Concurso. Nós temos uma diferença quando a gente está falando sobre concurso, tá? Então, quando a gente está falando sobre concurso, a gente tem a diferença de que a gente está passando por uma avaliação. Ou eu posso dizer que é uma avaliação. Como eu posso explicar isso? É uma avaliação planejada, tá? Uma avaliação planejada. O que seria uma avaliação planejada? Quer dizer que esse é o objetivo, tá? Ou seja, você está indo lá. Quer dizer o quê? Que você, bailarina de dança do ventre, está indo até o concurso para ser avaliada. Correto? Nada me espanta se você falar, não, eu estou indo no concurso, mas eu não gosto de ser avaliada. Não, você está indo no concurso porque você quer ser avaliada. Você quer ser avaliada por mim, que estou ali no júri, pela outra bailarina que está ao meu lado, pelo outro bailarino que está ao meu lado. Tá? Então, cada um dos jurados, eles vão pegar a sua própria experiência, seu próprio conhecimento na dança, e ele vai observar a sua dança e ver o que daquilo faz sentido para ele, o que ele acha que tá certo, o que ele acha que tá errado, o que ele acha que tem que melhorar, o que ele acha que condiz com o momento, com o quesito ali da avaliação, o que ele acha que tá muito fora, o que ele acha que tá dentro, e assim por diante, tá? Então, esse é o objetivo, esse é o objetivo que você, bailarina de dança do ventre, está buscando naquele momento. Mas você concorda que quando eu tenho, por exemplo, uma apresentação, não vou colocar apresentação, não. Vou colocar. Vou escrever aqui. Um termo que a gente usa muito lá, né? Nos próprios eventos. Quando eu tenho uma mostra, ou seja, a mostra de dança, ela é oposta não, vai. Ela é diferente do que o concurso, tá? A mostra de dança, você vai lá só mostrar a sua apresentação. Você não tem objetivo, não avaliação. Avaliativo. Avaliativo. Eu escrevi assim, não sei nem se existe essa palavra, mas aqui eu tenho a diferença. Então, a amostra é não avaliativa, o concurso é avaliativo. Correto? Quando eu tenho uma amostra, você concorda que é não avaliativo? É não avaliativo como. Hoje minha letra. É não avaliativo como objetivo principal. Certo? Mas você concorda que quem está assistindo está avaliando também a sua apresentação, a sua dança? Então, não é um objetivo principal, mas, vou escrever aqui, ó, mas tem uma avaliação por não, eu vou colocar não experts, tá? Por não especialistas no assunto, por não profissionais, talvez, tá? Entenda isso na sua cabeça como fizer mais sentido. Mas entenda que os dois são avaliativos no fundo. Avaliativos. Este amostra indiretamente. E aqui o concurso diretamente. Tá? Que letrinha. Depois vocês reescrevam aí, por favor. Tá? Então, olha só. Eu trazendo aqui que os dois são avaliativos, a gente já tem que o conceito que eu trago para apresentação eu posso levar para concurso. O conceito que eu trago para concurso eu posso otimizar a minha apresentação. Correto? Então, vamos trazer. Quando eu especifico que é musicalidade para concurso, quer dizer que eu quero te dar dicas
de coisas que eu vejo, que eu observo nos concursos, que talvez façam muita diferença para você melhorar tanto as suas apresentações avaliativas diretamente nos concursos, quanto suas avaliações não avaliativas ou avaliativas indiretas nas mostras de dança, nos seus eventos, nas suas apresentações de escola, enfim, tá? Então, a primeira coisa que eu vejo e que cabe em qualquer um dos dois nichos é. Deixa eu escrever aqui até em azul. Não. Presta atenção agora, ó. Se preocupar com a música. A primeira coisa, olha só, a primeira coisa, tô falando que é a mais importante, mas é a primeira coisa que me chama atenção num concurso, quando eu tô sendo jurado ou quando eu tô assistindo também. Mas você pode trazer isso para as suas apresentações, para as suas mostras, tá? Não se preocupar com a música. O que é não me preocupar com a música? É ter uma música que eu vou escrever assim, mas veja como faz mais sentido para você, tá? Interprete as minhas palavras conforme faz mais sentido para você. Ter uma música que não combina com você. Nossa, isso talvez seja uma coisa muito forte da gente falar. Ter uma música que não combina com você. O que eu vejo é que muitas bailarinas se preocupam com a música, então escolhem uma música orquestrada, linda, maravilhosa, densa, imponente, grande, larga, uma música impactante, uma música que todo mundo fica de boca aberta pela música. Mas muitas vezes essa música ela não combina com você. Seja porque você tem um estilo um pouco diferente, seja porque a tua experiência ainda não chegou naquele nível de dança, seja porque o próprio concurso ou a própria apresentação não casa com aquele tipo de música. Entende o que eu quero dizer? Seja porque a tua roupa não casa com aquele tipo de música, seja porque a tua experiência, né, o teu conhecimento não casa com aquele tipo de música. Então, olha a importância da gente observar. Eu gosto dessa música. Essa música é top. Essa música é grande. Essa música é totalmente desejada pelas bailarinas. Mas será mesmo que eu dançando essa música vai dar um impacto? Ou será que se eu pegar uma música um pouco menor, um pouco mais soft, um pouco menos impactante, será que ela não vai casar mais com o meu corpo? E eu vou conseguir brilhar a apresentação muito mais, eu vou conseguir deixar a apresentação maior. Porque olha só, presta atenção no que eu vou falar agora. A apresentação de dança do ventre, ela é um mix de vários fatores. Ela é um mix do teu conhecimento, ela é um mix da sua dança, né, da sua prática de dança, ela é um mix da música que você escolheu, e ela é um mix disso tudo junto. E tem outros fatores também que eu poderia ficar falando aqui pra você. Mas basicamente são esses fatores. Ou seja, se você escolhe uma música que é muito maior do que o que você entrega, não vai dar match. Se você escolhe uma música que é muito menor do que o que você entrega, não vai dar match. Se você entrega algo, vou falar por outra via. Se você entrega algo que é muito maior do que a música, não vai dar match. Agora, se você escolhe uma dança, se você tem uma dança e você escolhe uma música que casa perfeitamente com a tua dança, dá match e ó, cresce muito mais. Vou até escrever aqui para você, aproveitar que eu tô com o meu quadro aberto. Vou escrever grande aqui, então a dica, que talvez seja um insight aqui, depois me marca, se você assistir essa aula e isso te marcar de alguma forma, faz uma postagem compartilhando e me marca que eu quero saber, ou me escreve via direct, tá bom? Eu vou escrever aqui para você, ó. Encontre músicas que sejam feitas para você. Ah, mas eu não posso dançar qualquer música? Pode. Vai ter músicas que vão ser feitas para você e você vai amplificar a tua mensagem dançando aquela música, e vai ter música que você vai dançar.
Faz sentido isso? Então, quando eu encontro músicas que são feitas pra mim, vou até voltar aqui pra você. Quando eu encontro músicas que são feitas pra mim, eu amplifico a minha comunicação, eu amplifico a minha apresentação. Então, num concurso de dança, isso faz você se destacar muito mais. Então, o primeiro erro, ou primeira dica que eu quero dar pra você é: encontre músicas que sejam feitas pra você, né? Preste atenção na música. Ter uma música que não combina com você vai prejudicar a tua apresentação, a tua avaliação no concurso, tá? Então, encontre uma música que seja feita pra você e amplifique a tua mensagem, amplifique a tua comunicação. Às vezes você tem uma dança, você tem uma experiência incrível. Você pega uma música que não condiz com aquela tua experiência, que não condiz com aquele teu conhecimento. Às vezes você não tem uma música, você não tem uma dança tão potente assim, digamos. Mas você escolhe uma música que casa, você deixa a sua dança muito maior, muito mais potente, muito mais impactante. Então, a primeira dica para concursos, para musicalidade para concursos, é: encontre músicas que sejam feitas para você. Olha só, encontre músicas que sejam feitas para você, bailarina de dança do ventre. Combinado? Segunda dica, relativa à música também. Vamos voltar aqui para a canetinha preta. Segunda dica relativa à música também. Cuidado. Segunda música. Cuidado com edições de música. Cara, esse segundo é extremamente importante também. Existe uma coisa na música, agora eu vou falar de música, que é contar uma história, né? Existe uma teoria na música que é ter uma certa progressão ali das ideias musicais, deixar as coisas com uma certa lógica. Vou falar uns termos mais gerais aqui para fazer sentido para você. Ou seja, se você não entende do que você está fazendo e você simplesmente corta um pedaço da música porque você quer diminuir o tamanho dela para participar de um concurso, você pode estar matando a sua música. Não é porque tem uma melodia bonita no começo, você juntou com a melodia bonita no final, que a música tá linda. Às vezes a música tá linda e não faz sentido nenhum. Porque ela começa numa progressão e daqui a pouco ela já aparece na progressão aqui embaixo. Cadê esse meio termo? Aí a sua dança vai parecer que foi cortada também. Sabe? Uma das coisas que a gente comenta, pelo menos que eu penso, eu não vou nem falar que eu comento no júri, mas que eu penso é: poxa, essa música é tão linda, quebrou a música no meio. Pô, a melhor parte da música, que é onde a música cresce, a bailarina foi lá e cortou ela fora. E aí, quando você corta a melhor parte da música fora, você volta a um ponto antes, que é: você não consegue dar match na música com a sua dança. Porque parece que a sua dança também, ó, falta um pedaço. Sabe? Inconscientemente, a gente sente falta de alguma coisa. Então, a segunda dica é: cuidado com as edições das músicas. Se você for editar música, se preocupe com tempo musical. Existe muita bailarina que corta a música e aí a música tá aqui, ó. Aí daqui a pouco corta. Já tipo, daquele engasgo. Por quê? Porque não manteve o mesmo beat, não manteve a mesma estrutura. Então, olha só a importância da gente ter o conhecimento todo prévio pra gente fazer qualquer coisa na arte, qualquer coisa na dança. Para eu saber o tempo musical de uma edição, eu tenho que entender sobre estrutura musical rítmica. Faz sentido isso para você? Faz sentido que se você não sabe qual é o ritmo de fundo que está sendo tocado ali, como é que você sabe que você cortou certo a música? Ah, porque ela ficou soando bonitinho. Nem sempre. Às vezes o bonito para você, para mim não é, porque tá completamente errado musicalmente falando. Entende o que eu quero te dizer? E a maioria das pessoas leigas, elas se impactam pelas coisas que são musicalmente corretas.
Elas podem não entender nada sobre música, mas se aquilo está musicalmente correto, aquilo impacta de uma forma positiva para ela. Se aquilo está musicalmente errado, ou seja, com engasgo porque saiu fora do tempo, sem lógica, sem progressão musical, né? Se aquilo está com uma linha musical diferente do que o inconsciente dela aceita, ela não se impacta. Então, olha a importância da gente ter o conhecimento prévio, até mesmo para fazer uma edição de música. Então, olha só. Ter uma música que combina com você. Cuidado com as edições das músicas. 2 dicas essenciais para você fazer parte de um concurso ou até mesmo de uma apresentação de dança. Alguma vez você já editou música para alguma apresentação, concurso? Alguma vez você já se preocupou com isso? Se sim, parabéns. Se não, comece a se preocupar. Pode ser que a sua apresentação não tenha ficado tão boa por conta disso. Pode ser que pudesse ficar melhor. Ficou boa, mas pudesse ficar melhor. Tá? Às vezes você sabe mais do que você entrega por conta da música que você encontrou, uma música que não foi feita para você. Tá? Então, encontre músicas que foram feitas para você. Terceiro ponto que eu vou trazer aqui para você. Deixe mais natural. Deixe mais natural. Mas Pedro, a gente fica nervosa. É muito emocionante. É difícil deixar natural. Sim, concordo. Eu acho que o nervosismo faz parte de qualquer apresentação de dança. Eu mesmo, sempre que eu entro, sempre que eu estou fazendo parte de alguma apresentação, show, evento, casamento, enfim, sempre que eu vou tocar, eu fico nervoso. Sempre. É engraçado, né? Porque as pessoas acham que nós profissionais de anos de carreira, a gente não fica mais nervoso. Mas não, se eu não tiver um frio na barriga, acabou. Acabou meu amor pela música. Mas, quando eu entro pra tocar, isso é um momento antes de eu entrar. Quando eu entro pra tocar, passa. Continuo com uma leve ansiedade, mas passa aquele nervosismo. Pela experiência, mas também por saber que ali tem que ser feito tudo que eu trabalhei no momento anterior. Não adianta nada você, bailarina dança do ventre, ficar nervosa com medo de não acertar algo que você não acertou no ensaio. Que você não acertou nos seus estudos. Se você não acertou nos seus estudos, o que você vai acertar na hora? Se você não estudou como deveria, por que você vai dançar como deveria? Né? Então, deixar mais natural é deixar fluir. Deixar mais natural é fazer, desculpa pela letra, o que você sabe. Lugar de ficar nervosa, prestando atenção, pensando no que sabe, é no estudo. Na hora da apresentação, na hora do concurso, é a hora de você deixar fluir tudo aquilo que você já sabe, tudo aquilo no piloto automático. Vou dar um exemplo da minha vida. Eu estudo ritmos pensando nas estruturas, pensando nos tempos musicais, pensando nas mudanças, pensando nas viradas, pensando em quantas vezes eu vou repetir aquilo lá, pensando em um monte de coisa, um monte de fundamentos, um monte de elementos, mas somente quando eu estudo. Quando eu vou tocar, aquilo precisa estar natural dentro de mim. Sabe? Não adianta nada eu na hora de tocar ficar pensando, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. A chance de eu errar é muito maior, a chance de eu confundir é muito maior, a chance de eu parecer um robô é muito maior, a chance de eu não emocionar é muito maior. Existem N fatores que vão acontecer ali na apresentação porque eu não deixei aquilo natural. Então, se você não consegue deixar as coisas naturais quando você estuda, quando você dança, desculpa, o conselho que eu te dou é estude mais. Você está estudando pouco. Vou até voltar aqui que eu gosto de voltar para você. Se você, bailarina de dança do ventre, não consegue deixar a sua dança natural e ter um mínimo de nervoso para deixar as coisas naturais ali na apresentação, no concurso, o conselho que eu te dou é estude mais, que você está estudando pouco. Se você está confundindo as coisas, se está dando branco, se aquilo não está orgânico na tua apresentação, você está estudando pouco. Pedro, mas é porque eu tenho 1 ano de dança, aí eu fui participar de um concurso amador. Tudo bem, você está estudando pouco. Você estudou pouco. Você tem pouca experiência. Não estou dizendo que é errado. Entende? Eu estou dizendo que você está estudando pouco. Você estudou pouco. Porque isso faz parte também, tá? Eu ficava muito mais nervoso quando eu comecei do que agora. Porque quando eu comecei eu tinha menos experiência, eu não sabia o que ia acontecer, eu não sabia se eu podia errar, se eu podia acertar. Eu não tinha minha cabeça preparada para isso. Eu estudava
tinha uma bagagem de estudos muito menor, estudava, desculpa, estudava talvez mais tempo por dia do que eu estudo hoje, porque eu era moleque, eu era mais novo, eu tinha menos projetos para tocar e tal, mas eu tinha menos bagagem de estudo, então eu ficava mais nervoso. Hoje eu tenho mais experiência de estudo, então eu fico menos nervoso. O que eu tirei de lição? Que a gente sabe o resultado das coisas. Tudo através da nossa preparação. Tudo através do prévio. Então, quando eu falo para você deixar as coisas mais naturais na tua dança para um concurso, quer dizer o quê? Não adianta nada você tentar dançar coisa que você não se preparou para dançar. Não adianta nada você tentar ser uma bailarina que você não foi nos seus estudos, que você já não é. Não adianta nada você querer pensar em um milagre e falar assim, eu vou impactar todo mundo ali, sendo que eu não impactei as pessoas ou a mim mesmo nos meus estudos, sendo que eu não estudei o quanto eu deveria estudar. Então, a musicalidade para concurso, ela é a musicalidade para a sua apresentação. Mas, num concurso, você tem que ser muito maior, porque você tem que mostrar aquilo. Não somente emocionar, mas mostrar aquilo para que a gente realmente entenda. Então, quando a gente está se apresentando, a gente deixa aquilo mais natural, a gente deixa aquilo mais orgânico, a gente emociona, a gente impacta. Então tem lá a plateia. Então da plateia, vamos supor que tem 100 pessoas. Pô, você não vai emocionar 100, mas você vai emocionar uma parte daquela plateia. Então, quando você está num concurso, você precisa impactar. Não vou nem usar a palavra emocionar, mas você precisa impactar, às vezes 3 jurados, às vezes 5 jurados, às vezes 6 jurados, às vezes 2 jurados. Ou seja, você precisa ser muito mais assertiva no que você está comunicando com a sua dança. Por isso que trazer a bagagem de um estudo é a melhor dica que eu posso te dar. Porque se você não trouxer esta bagagem, acabou. Sabe? Dificilmente alguém começa a dançar e fala, eu vou participar de um profissional, eu vou ganhar esse profissional, e vai lá e ganha. Por quê? Porque não é porque a pessoa não pode aprender tudo e já se tornar profissional. Até que pode, se a pessoa for superdotada, tiver uma absorção de conteúdo de uma forma ultra especial. Mas isso dificilmente acontece. Por quê? Porque a gente precisa da bagagem de experiência, de conteúdos e de conhecimentos para que deixe tudo natural ali quando a gente for se apresentar. Ou quando a gente for dar aula, ou quando a gente for, sei lá, comentar sobre a dança, falar sobre a dança. Por isso que hoje quem ganha os concursos, normalmente já participou de concursos anteriores e já perderam em algum deles, já foram segundo lugar em outros, já foram terceiro lugar em outros. Então, assim, a bagagem, ela é muito importante, a experiência, ela é muito importante, o conhecimento prévio é muito importante, a prática prévia é muito importante, escolher a música certa é muito importante, editar a música de uma forma certa é muito importante, emocionar principalmente você é muito importante, porque se você emociona você no seu estudo, na sua prática, a chance de você emocionar outra pessoa é muito importante. Então olha o tanto de um conjunto de fatores, né? Eu não estou nem falando do conhecimento teórico que você tem que ter sobre os ritmos, sobre as melodias. Isso é essencial para você participar de um concurso. Mas olha o conjunto de fatores externos ali que você tem que observar se você está tendo para que a tua dança, para que a tua musicalidade dentro de um concurso seja cada vez mais assertiva, seja cada vez mais melhor, não, cada vez melhor, né? Cada vez mais quadradinha, mais encaixadinha, cada vez mais natural para você, tá? Então, eu espero que tudo isso que eu falei para você tenha feito um pouco de sentido aí na tua visão. Não sei se você já passou por alguma dessas coisas, se você já se apresentou em algum concurso, ou se você pretende se apresentar em algum concurso. Então, se você vai se apresentar ou se apresentou, se você se apresentou, reflete sobre tudo isso que eu falei, se você já passou, o que você pode melhorar. Se você ainda vai se apresentar, reflete se você está se dedicando, o quanto você quer impactar lá na frente, né? Porque a gente se dedica hoje e a gente tem um impacto proporcional ao tanto que a gente se dedica hoje. Se eu não me preparar para um concurso, eu não vou me dar bem lá na frente. A não ser que tenha um milagre, né? Que sem querer eu me dê bem.
sabe? Eu não sei, a não ser que você não se prepare e todas as outras competidoras, que é muito difícil acontecer, vão mal. Por algum motivo, não sei, sabe? Aí você é a melhor ou, entre aspas, a menos pior, né? Porque você não se preparou, então sua apresentação ela não vai ser condizente com a dança que você merece naquele momento, né? Então, se prepare. Escolha uma música que foi feita para você. Estude teoria musical. A teoria talvez seja chata, mas encontre métodos que você não ache tão chato, tá? Métodos que talvez combinem mais com o seu modo de pensar, métodos que talvez combinem mais com a sua rotina de estudos, tá? Hoje em dia existem N métodos no mercado. O meu método, inclusive, fica a minha indicação, é um método que tem aceitação por grande parte das bailarinas, e eu acredito que você vai se identificar com ele, se você quiser conhecer mais também. Enfim, faça isso, que a sua musicalidade, que é a nossa forma de interpretar algo que é musical, a nossa forma de transformar som em imagem, né? A nossa musicalidade dentro de um concurso, ela vai ficando cada vez melhor, cada vez mais perfeita, tá bom? Eu espero de coração que esse tema de hoje, que essa minha aula de hoje tenha feito sentido para você. Eu espero de coração que te ajude a ter cada vez mais sucesso nos teus concursos, nas tuas apresentações, nos teus estudos, que estudo que eu falei vale tanto para concurso quanto para mostra de dança. E conte comigo aí sempre que você precisar, sempre que eu puder ajudar, trazendo novos conteúdos, novas aulas, tá bom? Aqui embaixo tem os meus contatos. Me manda um e-mail sugerindo temas de aulas, dificuldades, dúvidas, que eu tenho certeza que eu vou poder te ajudar cada vez mais. Tá bom? Um beijo no coração, fiquem com Deus.